Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo em João 8, verso de número 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Faremos uma reflexão a respeito do tema Examinando minha vida à luz da palavra de Deus. Esse episódio nos mostra uma situação difícil enfrentada por uma mulher adúltera. Essa, por sinal, é flagrada em ato de adultério, exposta à vergonha pública. E cada um dos acusadores de diferentes faixas etárias estão, nesse momento, diante de Jesus Cristo, falando do pecado dessa mulher, apontando-lhe o dedo e afirmando, inclusive, que a lei de Moisés dizia que tais deveriam morrer apedrejadas. Contudo, nós podemos observar de imediato que essas mesmas pessoas que acusam essa mulher cometem um equívoco. Primeiro, porque mostram-se machistas e não fazem a interpretação correta da palavra de Deus. A palavra de Deus mostrava que ambos deveriam sofrer as penalidades. Aquela mulher não havia cometido o pecado só, mas havia um adúltero com ela. E é interessante que o Senhor Jesus fica em silêncio e permite que a própria consciência dessas pessoas estejam fazendo o trabalho que deveria ser executado em suas mentes, em suas consciências. Mas eles insistem. E quando nós vamos buscar uma aplicação prática para as nossas vidas, nós vamos perceber que no cenário atual isso não é diferente. Muitas vezes nós queremos insistir em acusar o outro, em olhar o defeito do outro, em olhar apenas as faltas de virtude que o outro tem e apontar-lhe o dedo e buscar muitas vezes uma postura como se nós fôssemos extremamente santos e as demais pessoas, os piores pecadores que já passaram pelo solo dessa terra. Todavia, ao insistir nessa pergunta, ao insistir em questionar Jesus Cristo, ele levanta o seu rosto e vai lhes dizer uma palavra, apenas uma palavra, que vai mudar tudo. Quem não tiver pecado algum, pode atirar-lhe pedra. E o texto nos mostra que ninguém foi capaz de fazê-lo. Começa assim, então, um processo de retirada. Inicia-se pelos mais velhos, e todos começam a ir embora, acusados não por Jesus, mas pela própria consciência. E fica apenas Jesus e a mulher. Aquela mulher também foi uma das pessoas que foi acusada pela sua própria consciência. Essa mulher não inventou nenhuma desculpa para excusar-se do que havia feito. E o único momento em que essa mulher abre a boca é quando Jesus vai lhe fazer uma pergunta. Mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou. E a essa pergunta, essa mulher vai dizer, ninguém, Senhor. E Jesus vai dizer para essa mulher, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O Senhor, ele está absolvendo essa mulher, está lhe concedendo perdão. Mas ele está também colocando para essa mulher uma condição de que ela estivesse tomando uma postura, que a partir de então ela estivesse fazendo uso dessa oportunidade, estivesse caminhando com uma consciência pura, uma consciência transformada, que o Deus Todo-Poderoso havia lhe dado uma segunda chance. No entanto, nós vamos observar que muitas pessoas ainda vivem também dentro de um contexto em que aquilo que estão apegadas, muitas vezes
Isso, ao fazer um exame de consciências, essas pessoas perceberão que a sua consciência vai falar alto, que elas ainda estão presas a algo. E foi isso que aconteceu com o jovem rico, narrado em Marcos capítulo 10, verso 22, onde o texto sagrado diz assim: Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Quando Jesus é saudado por esse moço, que chama ele de bom mestre, ele vai perguntar para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta que aparentemente mostra uma boa intenção. Todavia, Jesus conhecia a consciência desse rapaz. E o Senhor vai lá na ferida, vai dizer para esse moço: vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Esse moço, diante dessa proposta de Jesus, ele se retira contrariado e com muita tristeza, porque ele era dono de muitas propriedades. Então, a consciência desse moço vai mostrar para ele que ele de fato era muito apegado aos seus bens e que não se importava com as dificuldades do seu semelhante. Muitas vezes, quando fazemos um exame de consciência, esse tipo de pessoa tem sido nós. Muitas vezes nós vamos olhar para o lado e vamos perceber muitas pessoas passando por dificuldades, mas nós não queremos abrir mão das nossas posses, do nosso conforto, em detrimento às dificuldades alheias. Mas existe gente também que muitas vezes o orgulho tem falado tão alto, a soberba, que não quer simplesmente obedecer à voz de Deus, não quer obedecer os conselhos que Deus lhes dá, porque julga-se superior, acima da média, acima do contexto do que a própria palavra de Deus lhe ordena fazer. Podemos observar isso na vida de Naamã, quando em 2 Reis 5:12 nos narra que esse homem ele vai fazer um questionamento. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então note você, que esse homem, quando recebe de Eliseu a ordem de que deveria se banhar 7 vezes no Jordão, ele julgou aquele rio muito sujo, e ele não se julgava alguém inferior a esse rio para que mergulhasse. E começa a citar esses 2 rios de Damasco. Então, note você que existem pessoas que vivem nesse contexto de orgulho, que não querem se submeter à vontade de Deus. Existem alguns que até muitas vezes se sujeitam por empolgação a seguir a voz de Deus, a seguir Jesus. E é o que acontece com um escriba, que narrado por Mateus 8, versos 19 e 20, quer seguir Jesus por empolgação. Mas seguir Jesus não pode ser por empolgação. Seguir Jesus tem que ser com uma consciência de que dias bons e dias difíceis podem ser vividos. Nos narra então Mateus no capítulo 8, versos 19 e 20 o seguinte: Então aproximando-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, segui-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas então, qual é o padrão que nós devemos seguir ao examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus? O padrão perfeito encontra-se em Atos 8, 38 e 39. Após ouvir a palavra de Deus, você tem que mostrar convicto e consciente do que vai fazer. E é o que faz o eunuco. Ele manda parar o carro. Ambos descem à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Esse deve ser o exemplo que eu e você precisamos seguir ao examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente o seu dia com toda sorte de bênçãos.